as ciladas espirituais dos últimos dias. Através dos seus ungidos, o Espírito Santo alerta os santos para que tenham muito cuidado com as ciladas de Satanás, que se encarniça em confundir e enganar as almas que buscam afastar-se da corrupção que está no mundo. E tal corrupção tem muitas faces, estendendo-se ao chamado mundo das religiões, onde muitas congregações ensinam a mentira, levando cativas muitas almas que preferem manter-se na ignorância, não buscando a verdade do Altíssimo. Por isso mesmo, tenhamos muito cuidado, refugiemo-nos na sua santa palavra e provemos tudo, rogando ao Altíssimo que nos guie na sua verdade. Sim, só a verdade dele nos interessa, pois é ela que nos mostra o caminho da santidade e da fidelidade, na qual devemos ser instruídos, para que não nos desviemos dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Satanás e seus obreiros buscam desviar as almas para caminhos fora da verdade. A tua lei é a verdade, como nos diz o Salmo 119, versículo 142. Diz-nos Paulo em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Para nosso próprio benefício, atentemos neste e em muitos outros avisos que nos são dados na sua santa palavra. Desta cautela pode depender a nossa salvação, e Paulo continua dando-nos os seus alertas. Efésios 5, versículos 11 a 14. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sim, fora de Yeshua HaMashiach, aquele que é a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, reinam as trevas espirituais nas quais a maioria das pessoas mergulham. Vaidade mundana, ganância, maledicência, cobiça, perversão sexual, adultério, roubo, derramamento de sangue, indução à mentira, corrupção, falsidade nos contratos, falhas de caráter, egoísmo, etc. Entre tantos outros pecados e fraquezas não dominadas, pelos quais os seres humanos terão de responder perante o tribunal divino. Tudo isto abunda à nossa volta, nos chamados dias do fim desta era. Os avisos da palavra são muitos. Ao escrever ao seu discípulo Timóteo, Paulo nos diz, 1 Timóteo 6, versículos 9 a 12, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se traspassam a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a Torá, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Como nos disse o Mestre, que aproveita o homem ganhar este mundo e perder a sua alma. Essas palavras deveriam ficar marcadas no nosso interior, de forma a nunca perdermos de vista o que é verdadeiramente importante nesta nossa peregrinação neste mundo. Ainda que ganhássemos o mundo, tudo ficaria aqui. Nada pode levar conosco, a não ser a nossa esperança de salvação, pelo mérito do nosso Salvador Yeshua HaMashiach, pois não temos outro bem nesta vida, senão a Ele. Tal engano dos últimos dias há muito que vem sendo disseminado entre os homens e que sabemos ser a negação da validade da Torá que o Eterno deu aos homens. Isto sim vem escrito na palavra e chama-se apostasia. Ora, apostasia significa desvio da verdade, desvio ou abandono da Torá, o que levará multidões a desviarem-se dos santos mandamentos do Altíssimo pelos quais os santos do passado viveram. A negação da validade da Torá é um ardil de Satanás que será ampliado pelo anticristo e pelo falso profeta romano e por muitas das suas filhas evangélicas que ensinam que a Torá não é para nós, mas só para os judeus, enquanto outros dizem que Cristo cumpriu tudo por nós, o que ele pregou a lei na cruz. Tudo deturpação da verdade do Eterno. Tais mentiras são verdadeiramente um engodo do maligno em que muitos acreditam para seu próprio prejuízo.
E depois, o engano prolifera por toda parte, propalado por uma imprensa ao serviço de interesses obscuros e por uma rede internacional de meios de comunicação, que inclui TV, internet, jornais e etc., que atuam como autênticas caixas de ressonância para incutirem a mentira em autênticas lavagens ao cérebro das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas já perdeu a capacidade crítica que lhes permite reconhecer o mal que as rodeia, pelo que serão presa fácil na mentira institucionalizada. Multidões são levadas ao engano, tanto mais que os poderes do mal agem pelo poder que Satanás lhes empresta para este fim. Veja-se o que nos diz a palavra acerca da besta, que fará prodígio aos olhos de muitos, enganando-os. Apocalipse 13, versículos 13 a 15. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana aos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizeste em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Dias muito difíceis estão pela frente, engano sobre engano, porque não querem aceitar a palavra da verdade. Os seres humanos são levados a crer na operação do erro que lhe está a ser ministrado por essas forças diabólicas. Movimentos políticos e religiosos corruptos alimentam multidões com fake news, manipulando-lhes as mentes e as vontades. E tais operações são bem-sucedidas porque as pessoas vêm sendo lentamente preparadas para aceitar a mentira. As multidões protestam e reclamam direitos, mas não conhecem os seus deveres para com o Altíssimo, pelo qual há muito aceitaram viver debaixo de um sistema iníquo que se implantou em todo o mundo. Isto é obra de Satanás e seus acólitos. Já Paulo alertava. 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 12. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, a Torá, antes tiveram prazer na iniquidade, na transgressão da Torá. Palavras como mistério da injustiça e iniquidade significam desvio e transgressão da Santa Torá. Os mandamentos, juízes, estatutos e testemunhos do Altíssimo significam afastamento voluntário da vontade do Todo-Poderoso. Já no tempo do Messias Yeshua, este confronto espiritual era travado, como nos dizem as palavras do Mestre a respeito daqueles que o provocavam. João 8, versículo 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os apóstolos do Messias Yeshua referiam-se aos seus dias dizendo que já eram os últimos dias. Se aqueles dias já eram os últimos, o que se dirá daqueles que hoje estamos a viver? Muitos enganadores têm aparecido no mundo, levando para muitos após si. Tal foi o caso de Simão, o mago, de quem é dito que enganava o povo com seus artifícios e sortilégios. Atos 8, versículos 9 a 11. Sim, Satanás sempre teve homens perversos ao seu serviço, e assim será até que venha o glorioso Rei Yeshua ben Davi. Falando da verdade do Evangelho do Messias, Paulo escreveu, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sim, a humanidade aceita melhor a mentira que lhe é ministrada, cheia de artifícios, do que a verdade simples e clara do Altíssimo. Por quê? Porque a mentira não fere, é acomodatícia e não obriga o homem a mudar o que está errado na sua vida, ao passo que a verdade do Altíssimo fere no mais íntimo do ser humano, tornando-se incômoda.
Para abraçar o ser humano, tem de modificar a sua maneira de viver. E o ser humano não gosta de mudar. Porém, tal incapacidade de aceitar a verdade do Altíssimo irá conduzir o ser humano à morte eterna. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sim, o mundo desvia-se para o mal. Por isso, recuso ouvir o conselho do Eterno que pode habilitar para a vida eterna através do Filho do Altíssimo e a sua Torá. Eis o que nos diz o Santo de Israel em Apocalipse 12, versículos 17 e Apocalipse 13, versículos 1 a 9. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. A humanidade rejeita esses avisos para seu próprio prejuízo. Este é o poder maligno da grande Babilônia espiritual, que há muito governa os povos. A mesma que vem corrompendo a sã doutrina do Altíssimo, porém a sua condenação é conhecida bem como o seu castigo, como nos é descrito em Apocalipse capítulo 17, 18 e Apocalipse 19, versículos 1 a 3. A cabeça desta Babilônia espiritual, submissa a Satanás, é bem visível na ação secular de uma organização sediada em Roma, no Vaticano, e que perseguiu, torturou, roubou e matou durante muitos séculos os santos do Altíssimo, através do seu nefando braço mortal. A Santa Inquisição e os tribunais do Santo Ofício têm muito sangue dos santos nas suas mãos. A sua condenação está traçada na palavra do Altíssimo. Este poder terreno e diabólico vem subvertendo a verdade do Altíssimo de muitas e variadas maneiras. A mais abominável das quais é através do seu culto idólatra. Vem arrastando multidões para a mentira doutrinal e espiritual. Também os seus abusos são hoje conhecidos. Abusos da carne envolvendo sodomia, abuso de crianças, homossexualidade entre os seus ministros, crimes de sangue, etc, etc. São uma casta de mentirosos, malditos. Mateus 24, versículos 24 e 25. E qual é o destino dos mentirosos? Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas esta besta dos últimos dias, corporizada num homem, o anticristo, será tirado vivo juntamente com o falso profeta, para a fornalha que os irá consumir, como nos é dito em Apocalipse 19 e 20. Todos os rebeldes estão destinados à mesma destruição. Isso mesmo está profetizado em Daniel 7:11. E eis o que nos diz também a palavra em Hebreus 10, versículos 28 a 31. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuida vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz Yahua. E outra vez, Yahua julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o ser humano não medita nessas palavras.
e porque fica indiferente aos apelos que o Altíssimo vem fazendo ao longo da sua vida, irá sofrer castigo eterno. E, à medida que se aproxima o dia glorioso da vinda do Rei, maiores e mais graves vão sendo as desobediências que os seres humanos vêm praticando. Por isso, bem poucos se salvarão, só um remanescente será salvo, como nos diz a palavra. Até muitos dos que se dizem cristãos e frequentam as suas congregações estão a ser enganados por falsos mestres e falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 João 2, versículos 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Yeshua HaMashiach, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça, ou seja, a Torá, é nascido dele. Não embarquemos em filosofias e vã doutrinas de homens. Lembremos o que o mestre respondia a muitos. Está escrito. Onde? Na sua palavra de vida eterna. Só a verdade nos interessa, porque só ela nos liberta da mentira. Prossigamos no caminho da vida com os nossos olhos sempre focados em Yeshua HaMashiach. É nele que esperamos e é dele que virá o prêmio da salvação. Caminhemos resolutamente no caminho que ele nos propõe. Efésios 4, versículos 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade, a Torá. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Lembremos o ensinamento do Mestre. Mateus 13, versículos 18 a 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado, pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outros 60 e outros 30. Yeshua alertou que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ora, estes andam misturados entre a boa semente. A separação entre esses só será feita no final de tudo, quando os anjos do Altíssimo separarem o joio, que só presta para ser lançado no fogo. Entreguemos então as nossas vidas na mão poderosa do Eterno, e Ele cuidará de nós. Não duvidemos, Ele não abandonará nenhum dos que o amam. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, nem pactuemos com as obras da carne que só conduzem o ser humano à destruição eterna. Não nos conformemos com este mundo e com sua vã maneira de viver. Antes, exortemo-nos uns aos outros e olhemos para cima, de onde virá o nosso libertador. Hebreus 3, versículos 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Provérbios 2, versículos 1 a 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, a minha Torá, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Eterno e acharás o conhecimento de Deus. Porque Yahweh dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade.
Guardemos essas palavras na nossa mente e apliquemo-las na nossa vida diária. Este tesouro está ao nosso alcance. Busquemo-lo todos os dias da nossa breve vida.